Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, eu vou discorrer um pouco dentro deste capítulo, mas eu quero focar bem o versículo 20 somente. Mas antes mesmo de eu estar falando e fazendo essa leitura, eu quero estar lembrando de uma campanha que nós iniciamos aqui na nossa igreja, em que estamos com o intuito de levantar pelo menos 500 cestas básicas para estar distribuindo às famílias mais necessitadas do município da Serra e talvez de alguns municípios vizinhos aqui. E é muito importante o seu engajamento. É muito importante você estar participando conosco. É muito importante você dar a sua contribuição. Eu sei que são momentos difíceis que nós estamos passando na questão, por causa dessa pandemia, pessoas que às vezes perderam emprego, pessoas que estão recebendo valores menores. Mas imagina, você fazendo um esforço para participar conosco. Existem famílias que perderam tudo, não tem recursos nenhum, não tem nada. E estão passando por extrema necessidade. Alguns até passando fome um dia ou outro, porque não tem o que comer. Então é muito importante o seu engajamento. Pastor, como é que eu posso participar? Bom, antes de eu falar disso, eu queria estar lembrando que já tivemos nessa live aqui testemunho de um casal que já levantou uma quantidade enorme de cestas. Naquela ocasião, eles já tinham cerca de 70 cestas. Parece que agora eles já conseguiram levantar mais de 50 além daquelas. Veja bem, já são cerca de 120 cestas só desse casal. Então você pode contribuir com uma cesta. Pastor, eu não consigo levantar, juntar, agregar pessoas para estar ajudando, para ter muito mais cestas do que uma que eu gostaria de participar. Você pode participar com uma. Se nós todos aqui que participamos da nossa igreja entregarmos uma cesta, tá, vai ser suficiente para arrecadarmos ou recolhermos muito mais do que 500 cestas. E quando nós recolhermos muito mais de 500 cestas, nós vamos estar alcançando mais do que 500 famílias. Então, o seu engajamento, ele é muito importante. O seu envolvimento no seu esforço. Pastor, mas eu não posso. Certo, você não pode, mas junta com as pessoas que estão ao seu redor. Um dá um determinado valor, outro dá outro. No final, você vai ver que uma cesta você vai conseguir, no lugar de uma, talvez duas, talvez três, com os amigos e com os vizinhos que estão colaborando com um valor muito menor. Tá? Nós temos comprado uma cesta matriz aqui, uma cesta que todas as cestas vão estar daquele jeito, e está numa faixa de 78, 80 reais, estão fazendo para nós aqui. Tá? Então eu posso colaborar, pastor, de uma maneira diferente, no lugar de comprar a cesta e enviar o dinheiro? Pode sim. Você pode fazer o contato através do meu zap, que a gente passa uma conta para você, e a gente anuncia para você tudo direitinho, e você só faz o depósito, e a gente encaminha para comprar essa cesta. Faz o depósito, envia o comprovante, tá? E a gente encaminha para entregar essas cestas para famílias que estão necessitando. Então, tem muitas pessoas que estão numa situação muito ruim, muito difícil, e precisa do nosso socorro, precisa da nossa ajuda. Eu sei que você vai fazer um esforço, mas, sobretudo, eu sei que haverá uma recompensa de Deus para a sua vida, seja ela na área espiritual, seja ela na área familiar, seja ela na área sentimental, a mão de Deus estará, seja ela na área financeira, em qualquer área da sua vida. Que você vai estar necessitando, Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Amém? Podemos contar com você. Então, voltamos para o texto, Josué capítulo 6, versículo 20. Amém? Isso, abra sua Bíblia aí na sua casa, acompanha, abra aí no seu celular, onde você puder, abra nesse texto. Josué, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito
que pareceu um trovão e as muralhas vieram abaixo. Amados, eu não sei se você conhece Jericó através da internet ou se você já esteve lá. Eu sei que Jericó é uma cidade que estava numa montanha, e essa montanha totalmente cercada. A segurança das cidades, cidades fortes no Antigo Testamento, elas eram, uma das características eram que a segurança ela acontecia por causa das muralhas que cercavam a cidade. E nós sabemos da história, assim como você também sabe, tá? De que Jericó era uma cidade que as muralhas alcançavam 9 metros de altura por 6 metros de comprimento, alguns historiadores falam. Então, para um homem, isso era impossível transpor essa muralha. Isso era impossível. Além da muralha, havia aqueles que defendiam a cidade em cima das muralhas, lançando pedras, lançando azeite quente, lançando jogando flechas para matar as pessoas, enfim, todas as possibilidades que eles tinham, eles usavam para defender a sua cidade. Então era uma cidade segura por causa das muralhas que a cercavam. E Jericó era uma das cidades mais seguras daquela região, tá? Aí você pode olhar assim, se a gente imaginar, não nos tempos de hoje, mas naquele tempo. A gente olhava para uma cidade igual Jericó, era uma cidade intransponível, era uma cidade em que não havia possibilidade de ninguém invadir, tomar e dominar aquela cidade. Ela estava sob total controle daquele povo. Tá? Mas para o homem, quando ele olhava para aquela muralha, era impossível ele dominar aquela cidade, ele invadir aquela cidade. Mas para o nosso Deus não havia dificuldade nenhuma. Tá? Eu quero falar para você de que não importa o problema que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, e às vezes o problema ou a dificuldade ou a situação que nós estamos passando, elas se levantam diante de nós como se fossem muralhas intransponíveis, em que nós não vamos conseguir alcançar, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir derrubar, nós não vamos conseguir sair lá na frente vencedores. Parece que a derrota é iminente diante de nós, mas nós servimos ao nosso Deus, em que não existe nenhuma dificuldade para Ele. E quando Ele quer entregar a vitória para mim, quando Ele quer entregar a vitória para você, Ele capacita-nos a vencer todas essas dificuldades. E Josué ele traz uma experiência tremenda para nós de como nós podemos viver ou de como nós podemos enfrentar essa situação. E através dessa experiência de Josué, nós podemos aprender princípios que nos ajudarão nos dias de hoje, tá? A derrubar essas muralhas que eu citei, modernas, tá? Que fazem de tudo para que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida, na minha vida. Tá? E essas muralhas se levantam para impedir aquilo que Deus já preparou para mim e para você. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso nesta noite, nesta live. Tá? Porque essas muralhas precisam ser derrubadas. E para derrubar essas muralhas, uma coisa nós aprendemos aqui: nós não podemos alimentar o nosso adversário, nós não podemos dar força para o inimigo, nós não podemos olhar para a muralha e dizer: eu já fui derrotado, eu já fui destruído, porque o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, está do nosso lado, e para o nosso Deus não existe coisas e causas impossíveis. Eu e você precisamos olhar para essas dificuldades, para esses problemas modernos que estão nos atingindo e dizer: eu sirvo um Deus todo-poderoso. Ou dizer ainda para o inimigo: não adianta tentar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a capacidade do meu Deus, e a capacidade do meu Deus não tem limite sobre todas as coisas. Ele é maior do que todas as coisas que se levantam contra a minha vida, e meu Deus pode me dar vitória. Tá? E nós vemos isso, Josué falando.
Quando nós olhamos para a descrição aqui no capítulo 6, o texto diz que Jericó estava fechada por causa do povo que estava ali ao redor, o povo que estava ali. O texto fala que ninguém entrava e ninguém saía, então quem estava do lado de fora não conseguia entrar por causa da segurança que essas muralhas davam. E às vezes as dificuldades que você enfrenta, você olha como muralhas na sua vida e te dão insegurança ao invés de quem está dentro dessas muralhas naquela época. Te dão insegurança e você começa a achar que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai alcançar. Tá? Mas aí, além do povo dentro da cidade estava mobilizado, também do lado de fora havia um povo que acreditava num Deus todo-poderoso, como você acredita, né? Que estava se mobilizando. E Josué, o seu líder, deu ordem, e aí o povo começou a marchar. O texto fala que foram 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro, elas iam à frente do exército. Tá? Elas ficavam fazendo o que Josué tinha determinado. Tá? Eles tocavam as trombetas, eles conduziam a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda, lá atrás, iam atrás da arca. As trombetas trocavam durante a marcha. Aí Josué manda a arca de Deus rodear a cidade. Com aquela arca, tocando as trombetas, eles começam a rodear a cidade. Aquele povo deu uma volta ao redor, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. No segundo dia, eles procederam do mesmo jeito, tá? E retornaram ao acampamento. Eles repetiram isso 6 dias seguidos, crendo e obedecendo uma orientação que Deus tinha dado para Josué e obedecendo seu líder. Tá? No 7º dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade, como nos outros dias. Só que dessa vez, eles deram 7 voltas na cidade. Tá? Você pode ler isso em Josué, capítulo 6, versículo 1, e depois o versículo 8 até o 15, você vai ver essa descrição. Tá? Mas eu quero falar com você nos dias de hoje, nos tempos modernos. Tá? O seu adversário, ele é alimentado por você quando você recua e se amedronta. Tá? Já várias lives aqui nós falamos do medo, que você precisa superar o medo, que você precisa enfrentar essa dificuldade que você passa. Não pode se amedrontar, se acanhar diante da situação que você enfrenta. Porque quando você abandona a sua casa, quando você abandona o seu casamento, tá? Quando você se conforma com o caos que está ao seu redor, quando você acredita que você não nasceu para ser feliz, tá? Você está alimentando o seu adversário. Tudo isso faz você perder a fé e se afastar de Deus. E eu quero dizer para você de que aquele povo persistiu na luta e venceram, mesmo olhando de que aquela cidade parecia intransponível, mas eles criam naquilo que Deus determinou para eles. Eles acreditavam piamente de que Deus estava com ele e que Deus já tinha dado a vitória para eles. Então eu quero dizer para você nesta noite de que Deus está contigo e Deus já liberou a vitória para você. No tempo de Deus, a sua vitória vai chegar e você vai conquistar o que Deus tem oferecido ou liberado de melhor para você nessa vida. Tá? Porque se eles persistiram na luta e venceram, é porque eles alcançaram sucesso. O texto mostra para nós, tá? E sucesso é somente para pessoas que se mantêm firmados com foco em Deus. Você tem fé de que Deus vai te dar vitória. Aplica esta fé na sua vida. Descansa e espera em Deus, porque a sua vitória vai chegar. E como consequência, virá a certeza das conquistas pessoais,
das conquistas familiares, das conquistas sociais e, sobretudo, das suas conquistas espirituais. O mundo quer te calar e te deixar em casa, mas Deus usou essa pandemia para te alimentar na sua vida espiritual, para você ler mais a palavra do Senhor, para você orar mais, para você ter mais um tempo com Deus, para você ter mais tempo para conversar com seus familiares, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, fazer com que a família seja fortalecida em Deus. Deus está te dando essa oportunidade para que você cresça. O inimigo armou para te derrubar, mas Deus usou a arma do inimigo para fortalecer você aí na sua casa. Brevemente, amado, eu creio que o tempo já está findando. Nós vamos poder nos reunir aqui, nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder congregar, estarmos juntos um perto do outro. Mas enquanto isso não tem, você precisa fortalecer a sua fé diariamente, através da leitura da palavra, através da oração, através de conversas e ajustes com a sua família, para você poder sair dessa luta fortalecido, porque Deus vai liberar para a sua vida. Preste atenção, se nós olharmos, tem várias histórias na Bíblia. Jacó, por exemplo, ele venceu porque ele persistiu. Ana, ela persistiu no seu desejo. Ana não desistiu. Ana orou a Deus. Ana creu de coração. E mesmo ela sendo criticada naquilo que ela estava fazendo, ela não desistiu e ela saiu com a bênção na vida dela. Vai ser assim com você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Assim será contigo, tá? As muralhas só vão cair diante daqueles que persistem na presença do Senhor. As muralhas estavam diante daquele povo, mas Deus estava dentro deles. Ei, o Espírito Santo faz morada em você. E Deus estava dentro deles para gerar um fortalecimento neles. O Espírito Santo mora dentro de você. É Ele que te fortalece, é Ele que te dá coragem, é Ele que arranca todo o medo que você possa vir a ter. Então, a hora que o medo querer te abater, você vai dizer: Espírito Santo, o medo está querendo me abater, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo está em você, dentro de você. As muralhas estavam diante deles. Eles foram fortalecidos nas batalhas. Para quê? Para destruir as muralhas. Para quê? Para conquistar as vitórias que Deus já tinha liberado para ele. Então, eu quero dizer para você, seja qual for a sua muralha, Deus é infinitamente maior para destruir todas as fortalezas e entregar a vitória nas suas mãos. Então você precisa o quê? Começar a olhar para essas muralhas modernas que se levantaram contra você e dizer: o meu Deus já está preparando para mim uma grande vitória. O meu Deus já está preparando para a minha família uma grande vitória. O meu Deus já está preparando para o emprego na qual eu trabalho, para a empresa na qual eu trabalho, conquistar coisas maiores do que aquelas que ela tem, e eu crescer junto com essa empresa. Para você que é empresário, o meu Deus está preparando coisas maiores, para quando essa muralha moderna cair, a minha empresa vai estar fortalecida e preparada para dar um salto além daquele. Mas, sobretudo, Deus está preparando você para te levar a patamares espirituais superiores àquele que você viveu até agora. Então, você precisa aproveitar essas oportunidades, Ou nós olhamos para os problemas que nós estamos enfrentando com essa pandemia e dizemos que eles são muralhas modernas, ou nós dizemos, podem até ser muralhas, mas há uma grande oportunidade que Deus está preparando para que eu possa sair lá na frente mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse pequeno texto de Josué é que, se nós queremos derrubar essas muralhas, nós precisamos crer nas promessas que Deus fez e continua fazendo para nós. Se nós olharmos o versículo 2 de Josué capítulo 6, vai dizer assim: Deus disse a Josué, algumas versões dizem assim, o Eterno disse a Josué, disse assim: preste atenção,
já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Então Deus estava falando para Josué: você não está vendo vitória, você não está vendo ninguém na sua mão, mas no mundo espiritual eu já entreguei na sua mão toda essa resistência, e essa muralha vai cair. Tá? Então a primeira coisa que Deus fez para Josué foi liberar uma promessa: entreguei na tua mão a cidade de Jericó, entreguei na tua mão o rei da cidade de Jericó, entreguei nas tuas mãos os valentes, os soldados de Jericó. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: o inimigo já está derrotado, mesmo que você não veja. Você só precisa crer nessa promessa que estou fazendo a você. É Deus falando para Josué. Então, a fé que nós temos naquilo que Deus entregou para nós como promessa é a certeza de que nós vamos vencer, é a certeza invencível. Nada vai destruir a vitória que Deus já entregou para nós. A fé cooperou, e a fé, quando coopera, Deus vai operar. Tá? Diz assim, Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Isso é fé, meu irmão. Eu vendo o muro em pé e eu dizendo que Deus vai entregar aquela cidade na minha mão. Eu vendo as muralhas modernas em pé diante de mim, eu crendo que Deus, depois dessa muralha, ela vai cair e lá atrás tem uma grande promessa para ser conquistada por mim e por você. É fé, é somente fé. Por quê? Porque a fé, ela não busca a lógica da razão humana. Os meus olhos estão vendo derrota, mas a minha fé está vendo a vitória que Deus está preparando para mim. A razão humana, racionalmente, nossos olhos, humanamente, eles desconhecem as razões da nossa fé. Tá? Aliás, quando nós olhamos através da fé e dizemos que somos vencedores, e os nossos olhos veem que é uma derrota contra a gente, eu imagino que os nossos olhos ficam assim confundidos. Eles estão vendo a derrota, mas eu estou dizendo que eu vou vencer. Os seus olhos estão vendo derrota, mas você tem que começar a dizer para os seus olhos, convencer, porque a sua mente já está convencida. Você está enxergando coisas extraordinárias que Deus vai fazer na minha vida. Tem muralha aí? Deus vai derrubar. Tem muralha moderna? Deus vai derrubar. Porque para os habitantes lá e os soldados de Jericó, diante daquele muro intransponível, amados, estava apenas um grupo de estrangeiros, ou eles olhavam até, eram beduínos talvez daquela região, à procura de uma batalha que já se desenhava como derrota para aquele grupo de pessoas que estavam ali, estrangeiros que estavam ali. A impressão que tem é que eles lá de cima das muralhas, eles ficavam zombando daqueles homens daquele povo que estava lá embaixo, aquele povo que no lugar de vir com armas para guerrear, eles vinham com chifre de carneiro no lugar da lança, Eles vinham com uma caixa de ouro em vez de carros de guerra, Eles olhavam, o que esse povo vai fazer conosco? Ei, o inimigo pode não estar vendo as armas que Deus te entregou, mas através da sua fé existem armas que Deus está entregando para você vencer essa batalha. Quando nós olhamos para nós, a fé, ela não necessita, ou para essa história, melhor dizendo, ela não necessita de forças bélicas, ela não precisa de armamento, mas ela vai vencer por obediência e ousadia, vai executar ousadia e vai vencer por obediência aquilo que Deus determinou. Eu quero falar para você que a Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de vitórias para você. Então Deus já determinou a sua vitória. Deus já determinou que você vai vencer. Deus já determinou que Ele lá na frente está preparando coisas maiores do que essas que você está vivendo nos dias de hoje, não de derrota, das suas vitórias.
vitórias, se você alcançou vitórias, se você, na sua área espiritual, na sua área material, financeira, familiar, Deus está preparando coisas maiores para você. Olha que tremendo, tá? Quando a gente olha para aquele povo, ao toque da buzina, um abalo, talvez sísmico, pouco importa os meios que Deus ia fazer com que aquele povo fosse vencedor. E não importa os meios que Deus vai fazer para que você consiga vencer e superar todas essas coisas. O que nós vemos na descrição da palavra de Deus é que os muros da grande cidade ruíram. Eu quero dizer para você que os muros desse mundo moderno, esses muros dos dias de hoje que se levantaram com você, estão caindo no poder do nome de Jesus. Essa é a lógica da fé. O impossível se torna possível quando nós estamos na relação correta com Deus. Quando eu creio de que Deus pode todas as coisas, quando eu creio, eu sempre cito esse texto, vem à minha memória, o Espírito Santo traz a minha memória. Quando eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando. Quando você crê corretamente, Deus vai agir. Deus vai agir na sua vida. Mas eu quero falar para você, frisar algo importante aqui. Nem todo o muro caiu, porque depois que parte do muro ruiu, restou outra parte do muro, e em cima havia uma casa. Na casa havia uma janela, um fio vermelho. Dentro da casa tinha uma família salva pela graça de Deus, mediante a fé de uma mulher e toda a sua família, de uma mulher chamada Raabe, uma mulher que naquela cidade era uma prostituta e que ela se tornou matriarca da família de Jesus. Amado, eu quero dizer para você que o fio de escarlate está sobre a sua casa neste momento. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o fio de escarlate está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego. O Senhor te guardará, Ele te guardará de dia e de noite, enquanto você dorme, não dormita o guarda de Israel, e Ele não vai permitir que você seja alcançado e atingido, tá? Outra coisa que eu quero falar nesta noite, eu tenho um tempinho ainda, tá? Para derrubar as muralhas da vida. Obedeça as instruções dadas por Deus, tá? Josué 6, versículo 3, 4 e 5 fala isso. Anota aí, depois você lê. Eu quero já chegar nessa parte final. Quando Josué e o povo de Israel obedeceram, eu quero repetir, Josué capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Anota aí, pega a caneta, anota aí, não esqueça, tá? De depois você fazer a leitura. Então, voltando aqui, quando Josué e o povo de Israel obedeceram, isso é importante para você, quando eles obedeceram as instruções que Deus tinha dado para eles, o que parecia ser loucura, o que parecia ser impossível de acontecer, aconteceu. Haha! Eu estou dando uma chave aqui para você espiritual, de que se você viver debaixo da obediência de Deus, Deus está entregando na sua mão essa chave para quando você chegar diante das adversidades, você ter essa chave para abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos, e Deus derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. E aí, quando você vai lá em Josué capítulo 6, versículo 15 e 16, e depois o 20 e 21, nós vamos ver um final feliz. O texto narrando o desfecho final de forma categórica, de forma inquestionável, irretocável, definitiva. Não só os muros foram destruídos naquele momento, mas as outras muralhas da incredulidade, muralhas do egoísmo, da murmuração, aí eu estou falando para mim e para você nos dias de hoje, da ingratidão, das paixões carnais, da desunião, dos interesses pessoais, das indecisões, das lembranças passadas, dos desejos da comida do Egito, eu estou falando do mundo, das tristezas pela morte de muitos no deserto que você está passando, tá?
tudo isso caiu por terra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus vai transformar você, Deus vai transformar a sua vida espiritual, e Deus vai te colocar em patamar espiritual superiores àquele que você está viveu até agora. Deus está dizendo, eu vou te elevar a um grau superior a este que você está vivendo, se você viver uma vida de obediência a mim, tá? Então, todas as vitórias, amado, ou melhor dizendo, a vitória aconteceu no tempo de Deus, na ordem de Deus, da forma de Deus, com o povo de Deus, e você é povo de Deus, e no poder de Deus. Todas essas vitórias concedidas por Deus culminaram em alegria completa na vida daquele povo e em celebração e júbilos de vitória. Eu quero declarar para você que brevemente você vai começar a celebrar e jubilar a sua vitória. Não deixe de comemorar aquilo que Deus está dando para você, tá? E para obter essa vitória, é preciso sair dos Egitos e dar os passos marcados por Deus na sua vida, tá? Deixe o Egito para trás, leva adiante o que Deus mandou. Enfrente o deserto que você está enfrentando, não tenha medo, tá? Enfrente as adversidades da caminhada. Não olhe para aqueles que não acreditam. Não desista quando Deus tira algumas pessoas ao seu redor, tá? Obedeça sem questionar. Faça o que parece para o mundo maluco. Entra no mar ainda fechado. Dança pelas vitórias. Caminha, grita e toca buzina para as muralhas caírem e celebre a vitória antes delas caírem, né? Creia que só a parte do muro onde estava Raabe não vai cair. Ousa viver acima daquilo que o mundo fala da normalidade. Tome posse das promessas de Deus, que são fiéis e verdadeiras, tá? Faça um planejamento estratégico perfeito em todos os detalhes, tá? Qual é o planejamento estratégico perfeito em todos os detalhes? Aquilo que Deus orienta você, tá? E ainda tinha mais. O muro que se levantou diante de você precisa ser derrubado, e você faz parte desse muro, através da sua fé. É isso que eu quero dizer para você nesta noite e nesta live. E depois, eu creio que Deus já está invadindo a sua casa, invadindo o seu coração, colocando essa palavra no teu coração, para você entender que a presença de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença. A presença de Deus na sua vida é que vai liberar uma vitória extraordinária para você.